Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Você vai em Apocalipse e vem voltando, que vai ser mais fácil encontrar, tá bom? Novo Testamento. Abriu em Apocalipse, você vai voltando devagar, você vai ver 1ª e 2ª Pedro, depois Timóteo, Hebreus, Timóteo, e aí você vai chegar Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então, abra em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do 13 ao 17. Toda reverência à palavra do Senhor, para que você possa receber do Senhor a cura das suas feridas em nome de Jesus. Quem encontrou Colossenses 3, 13, diga amém. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Acompanhe também na Bíblia ou na tela. Diz assim a santa palavra de Deus. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16 e penúltimo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17 e último. Tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Que palavra, né? Então já começa aqui, apesar de ser uma palavra amorosa, ela já começa com 2 pés no nosso peito. Como foi dito pela manhã, a palavra de Deus, ela não é macia. A palavra de Deus é espada. E aí você fala, pastor, você está vendo aonde aí? Deixa eu dizer aqui, ó. 13. Suportem-se uns aos outros. Irmãos, a gente tem que ter muita paciência. Sim ou não? Para lidar com parentes, sim ou não? Para lidar com os irmãos da igreja, sim ou não? Irmão, para lidar com o irmão Josias. Eita glória! Tô brincando, Josias. Tô brincando, né? Ajuda, Senhor, irmã Débora, que Deus te fortaleça. Mas te fortaleça em dobro, irmão Josias, porque, né? A Bíblia diz, suportai-vos uns, mas a gente sempre acha que o outro é pior. O pastor é chato. E tu? O pastor é enjoado. E você? Tu reclama de tudo, irmão. Tá no trânsito, alguém te dá uma cortada, tu já reclama. Então, irmãos, a gente tem que ler a Bíblia e aprender a Bíblia o tempo todo, sabe por quê? A gente tem que lembrar dessas coisas, porque a gente perde a paciência. A gente não aguenta um ao outro. Irmão, chega uma hora que a gente não se suporta. Irmãos, isso aqui é tão sério para você ser curado hoje, porque às vezes a gente não suporta a gente mesmo, irmão. Quantas vezes você orou a Deus e falou, Senhor, estou com vergonha de te pedir perdão de novo. Vai eu aqui de novo, Senhor. Sim ou não? E aí Deus faz o quê? Deus te perdoa de novo. Olha que coisa linda. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. A cada manhã, Deus renova. Ele já botou no piloto automático. Eu já vou perdoar esse menino já. Essa menina de novo. Ela vai, vai vir daqui a pouco. Ó, Gabriel, vem aqui. Olha aí, ó, ajoelhado pedindo perdão.
Deus já libera o coração dele, que ele não pode ficar preso a mim, a você. Então eu quero liberar sobre a sua vida que quantas pessoas estão fora do propósito porque alguém falou algo que feriu. Ei, guarda isso no teu coração e aprende isso como princípio para a tua vida. 90, eu vou botar 90, mas se duvidar é 95% dos problemas que você tem hoje na sua vida foi por causa de pessoas. Ou a pessoa te causou mal, ou a pessoa te falou coisas terríveis, ou a pessoa te magoou, te machucou, seja em que esfera, instância, situação, ou você foi tentar ajudar, tentar se meter na vida da pessoa e essa pessoa te causou um problemão. De uma a duas. E hoje você carrega tristezas, mágoas, ressentimento, raiz de amargura. Mágoa. Você sabe o que significa mágoa? Má água. Água parada, água ruim, que fica dentro de você. Então, que nesta noite o Espírito Santo te liberte, limpe você pela palavra limpa, que é a palavra de Deus, para que você não deixe nenhuma raiz de amargura, como diz a palavra, ficar criar literalmente raiz dentro de você. Eu não sei se nós tivemos que trocar todo o encanamento aqui da lateral da igreja, da parte de escoamento da água pluvial, porque as raízes tomaram toda a tubulação de 100, aquela tubulação grande. As raízes da árvore ali da frente, tem muitos anos, né? Então ela tomou isso tudo e ela entupiu os canos. E toda vez que chovia, toda vez que lavava ali, ficava uma poça de água, porque não descia. O ralo foi feito para descer e escoar, sim ou não? Mas não descia. Por quê? Cheio de raízes dentro de um cano enorme. Então nós arrancamos tudo, eu aprendi isso. Então, percebendo, está me incomodando ali, está me incomodando, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei fazer. Eu não sei, irmãos, se eu pegar um ponteiro e como é o nome? A marreta. Olha como é que eu entendo do assunto, hein? Marreta. Irmãos, pode chamar o SAMU antes, porque eu vou dar uma martelada no dedo, ou garoto para mexer em alguma coisa e se machucar, irmão. Vou trocar um negócio, eu me machuco. Tem gente que tem habilidade, vai lá, faz e resolve. Então, aprenda isso para a tua vida. Se você sabe resolver, em nome de Jesus, resolva. Se você não sabe resolver, busca orientação de quem sabe. Não quer buscar orientação porque você é muito fechado, reservado, não quer conversar? Fala com o Pai Celeste. Amém? E aí nós trocamos toda a tubulação. A água agora bate e escoa. Porque raiz vai entupir sua vida espiritual. Então, nesta noite, entenda que pessoas podem ter te falado coisas difíceis. E nesta noite o Senhor vai te dar uma grande oportunidade de você liberar essas pessoas. E não é só sobre perdão, é sobre liberação. Tira da sua mente, esse lugar é lugar de ensinamento. Perdão não é automático. Perdão também não é um ato. Perdão é um processo. Perdão é um processo. Então não se sinta culpado porque você está demorando. Você só precisa, toda vez que você receber uma palavra dessa, falar, Senhor, então eu quero continuar o processo de perdão. A cada dia eu quero liberar essa pessoa. Eu quero liberar essas palavras que foram lançadas. E aí sim, o Senhor vai fazendo um trabalho. Quando nós tivemos que trocar ali, irmãos, foi um processo. Alugar uma britadeira para rasgar o chão e tirar tudo, comprar os materiais novos, os ralos novos, os canos novos, fazer novas ligações. Foi um trabalho tremendo, não foi assim, não. Não. Às vezes, você pensa que você perdoou porque você falou, orei e perdoei. Não. Você tem que ter a consciência que é um processo. Quando você entende que é um processo, você dá continuidade ao processo até que aquilo não te magoe mais, até que aquilo não venha te ferir mais. Então, quantas cadeiras estão vazias, ministérios, posições no reino, porque um irmão ou uma irmã falhou com você? E o diabo ele é tão astuto que existem lugares específicos que ele trabalha para machucar as pessoas, ou travar as pessoas, ou arrebentar as pessoas. Escola. Eu lidei nesses 30 anos de ministério com homens já de idade, mulheres, que com 60 anos de vida estavam travados por causa de uma palavra de um professor lá na escola.
Esse rapaz, ele era comandante do bombeiro e foi meu aluno em uma das turmas de classes que eu tinha, e ele se desenvolveu socialmente, mas ele tinha travas. Ele não conseguia ler em público, ele não conseguia falar em público, ele tinha dificuldade de lidar com o público. Aí ele queria muito, porque ele é desenvolvido em área profissional, ele queria desenvolver na área ministerial, com Deus, no reino de Deus. Ele queria fazer, ele era muito dedicado, um senhor muito querido e tudo mais. O que ele fez? E aí eu conversando com ele, a gente puxa lá de trás, e aí eu vim descobrir. E ele falou para mim que um dia na escola, ele foi ler um negócio lá na frente. Ele tinha lá seus 9 anos, 10 anos de idade. E ele leu errado. Ele ficou nervoso e gaguejou e leu errado. A turma toda riu e a professora zoou e chamou ele de burro, botou chapéu de burro, de orelha de burro. E a partir dali, ele travou com leitura em público. E aí nós fizemos um trabalho e conseguimos tratar. Ele estudou, se tornou um pastor e, graças a Deus, se tornou bênção no reino de Deus. Porém, uma palavra na escola. Outro lugar que o diabo usa para travar a vida das pessoas, e são as maiores travas que existem na face da terra, chama-se família. Os irmãos mais velhos ou os irmãos mais novos. Os pais, às vezes, lançam palavras pesadas. E por aí vai. Na sua mente já está vindo aí os episódios. Igreja também. Um irmão dá uma palavra errada para o outro irmão. Ao invés de incentivar, como pregou a irmã Tânia aqui, em vez de ser incendiador de pessoas para que as pessoas cresçam, a pessoa é um bombeiro, vai lá e joga uma água fria em cima da pessoa. Então, todas essas questões faz com que eu e você tenhamos no coração mágoa por aquela pessoa que fez esse mal. Então, esse rapaz que eu falei, esse senhor, eu ensinei a ele não só a destravar essa dificuldade, mas eu comecei ensinando ele a perdoar essa professora. Porque enquanto ele não perdoasse, liberasse essa professora no mundo espiritual, ainda que ela estivesse morta, ele tinha que liberar no mundo espiritual, porque os demônios pegaram aquela ação negativa e estavam usando até hoje na vida dele. Talvez o Senhor te trouxe aqui hoje porque você está vivendo coisas que te machucam ainda. Ele chorava quando ele tocava no assunto, o olho dele lacrimejava quando ele falava do assunto. Ele se sentia mal, ele revivia a história. Quem está entendendo, diga amém. Então, você continua no trabalho. Agora aqui está uma grande questão. Tem muita gente que sai da igreja por causa de problemas na igreja. Um irmão que te deu uma palavra ruim. Vamos supor, o irmão Beto veio aqui, o irmão Beto é bênção. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o irmão Beto, eu falei, meu Deus do céu, esse rapaz aí, meu Deus. Olha. Aí quando a gente conheceu, a gente se apaixonou em Deus pela vida dele. Que vimos o coração, acessamos o coração dele, o quanto ele era bênção, o quanto ele foi bênção e é bênção, e a gente se conectou e tudo mais. Mas vamos supor que alguém chegue aqui e fale, não gostei desse irmão aí que cantou, não. Aí no final do culto ele vai ali, aí esse irmão ou essa irmã vai lá e chama ele, irmão, isso não é traje de estar na igreja, não, tá sem meia, isso é desrespeito. Ele foi bênção, chegou aqui, deu uma palavra boa, abençoou, cantou, louvou o Senhor. Aí alguém vai lá e dá uma palavra ruim para ele. Fala, irmão, não gostei não, o irmão pulou muito lá no altar. Aí aquilo entra no coração dele, entristece ele, daqui a pouco ele está largando até o ministério por causa de uma palavra dessa. Deixa eu te ensinar uma coisa de Deus na tua vida para nunca mais ninguém parar a tua vida a partir de hoje. Aprenda isso. No teu trabalho, em lugares que você está, pessoas te tratam mal e você está lá. Na sua família, pessoas te tratam mal e você é quase que obrigado a estar lá. O único lugar que quando alguém faz alguma coisa, você sai correndo é a igreja. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. E isso daí faz com que eu e você... Por que isso? Porque dentro da igreja nós somos... Sabia que a igreja é um grande laboratório? É uma grande faculdade? É aqui que a gente aprende a lidar com o ser humano. A maior faculdade da terra é a igreja. Não só a nível de conhecimento, porque é sabedoria do alto, tá? É vertical. A faculdade do mundo é horizontal. A sabedoria não, é conhecimento. Aqui não, é palavra, é sabedoria do alto que vem para a tua vida.
Então, aqui você vai aprender a lidar, a suportar os irmãos aqui. Repara bem, Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho, irmão. Carninha de pescoço. Você sabe o que é carne de pescoço? É aquela pessoa que, às vezes, vai botar um pastor, carne de pescoço. Então, quando eu entendi isso, eu aprendi o seguinte, que Deus usa essas situações para nos moldar. Pastor, como assim? Eu estou magoado e chateado. Quer ouvir uma verdade? Muito do que você é hoje, de postura, de posicionamento, de mudança, de aprender a viver, foi porque pessoas como essas machucaram, magoaram você. Quando você vai andar de bicicleta, irmãos, eu não sei como é que o povo aguenta. Dói tudo, irmão. Eu não tenho bumbum para andar em bicicleta. Não dá. Dói demais. Mas as pessoas que andam, sabe por que elas conseguem? Porque elas continuam, acostumam, fortalecem os músculos e elas conseguem ir daqui até Barra de Guaratiba. Meu irmão, se eu botar a bicicleta daqui para a esquina, eu já desço, já não aguento mais. Quem é dos meus, levanta a mão que não aguenta andar de bicicleta. Quem não levantou é atleta, né? Tá bom. Deus está vendo que tu também não aguenta. E você não aguenta por causa do banco, não. Tu não aguenta porque tu dá 2 pedaladas e já fica... e não aguenta. Mas a questão é, ei, escute isso. Você continua no trabalho mesmo quando te ferem, porque você precisa do salário. Lá você suporta. Na igreja você não suporta. Você consegue estar em lugares que você está sofrendo e você suporta. Te fere, mas você suporta por causa de um salário, você suporta por causa de coisas. E por que com Deus, qualquer coisa que acontece, você se afasta? Você se entristece? Então, Deus, ele quer que você aprenda na igreja a lidar com os traumas e problemas que alguém te causou lá atrás. Porque se você conseguir lidar com os irmãozinhos aqui, irmão, você aprende a lidar com qualquer pessoa na face da terra. Irmão, igreja é igual uma caixa de ferramentas. E como eu conheço alguns irmãos aqui, eu vou dizer qual ferramenta você é. Falo ou não falo? É melhor não, né, irmão? Vamos lá. Tem irmãos aqui que são... Porque numa caixa de ferramenta, todo homem que tem uma caixa de ferramenta legal, ele tem sempre uma lixa ali. Para poder, qualquer coisa, ele tirar ali o... Tem irmão que é lixa, irmão. Irmão, o irmão te arranha. Tu vai no maior carinho, o irmão te arranha. Tem irmão que é parafuso. Enrola. Não, pastor, vou fazer. Enrola e não faz nada. Tem irmão que é martelo. Ei, desse daí, tu vai falar com a pessoa está de mau humor e já vem te dar martelada. Não sei o quê, pá, martelada. Tem irmão que é metro. A pessoa, tu vai, vamos ali, vamos fazer um retiro na igreja, tudo empolgado, um projeto, vamos fazer um retiro lá. Vai ter sombra para os idosos? Vai ter lugar para sentar? A pessoa é meticulosa. Tem a outra pessoa que vamos lá. Tem gente, irmão. Não, picareta nem entra na caixa, nem dá. Tem gente, irmão, que está no nível mais acima. Aí você vai falar assim, pastor, então que coisa horrível, né? Eu não quero andar com esse irmão que é lixo. Eu não quero andar com esse que enrola o parafuso. O metro é chato a beça, né? Mas todas as ferramentas são úteis quando você vai fazer uma obra. O metro, tem uma irmã aqui na igreja, eu vou falar o nome dela, já. Ela é o metro. Irmãos, tudo tem que ser certinho com ela. Tudo tem que ser calculado. Você tem que avisar com 3 dias de antecedência para ela ver se cabe lá na agenda dela. Tem gente não que fala assim, vamos ali fazer um negócio, vambora. O pessoal não mede nada. Às vezes tá chamando a pessoa para furada e tu vai. Ela não vai não, porque ela vai calcular. E nós não tem dinheiro para fazer isso não. É chato uma pessoa assim? Sim ou não? Fala a verdade. Mas é extremamente necessária, útil e livra a gente de cada furada, irmãos. Aprenda isso para a tua vida. Identifique quem
Porque existe uma caixa de ferramenta enferrujada chamada família. Sim ou não? Tem gente, aquela tia que parece um martelo, que parece uma lixa, ela é útil. Aquele tio, aquela avó, aquele avô, é útil. Olhe com essa ótica que Deus está te dando nessa noite, vai ficar muito fácil você entender. Ei, se não fosse aquela pessoa braba que te bateu, irmão, tu ia estar preso hoje. Se não fosse a minha mãe me dar uma lapada, os novos aí não sabem nem o que é lapada, né? Lapada não é lambada, não, é lapada. Se não fosse a minha mãe me dar umas lapadas, meu irmão, eu não sei onde eu estava. Eu acho que eu não estava no altar. Então, hoje, eu perdoei a minha mãe. Mas se a gente olhar, nós também fizemos por onde? Não, pastor, eu era uma criança tão boazinha, minha mãe batia do nada, olhava para mim e me batia. É, duvido, irmão. Já pensou? Tu tá assistindo TV Globinho, tua mãe passa, vou te dar-lhe uma coça hoje. Eu duvido, irmão, só se sua mãe não era boa da cabeça. Mas eu acho que você fez alguma coisa que botou um sentimento no coração dela de ira, e outra coisa, pastor, minha mãe batia com vara de goiaba. É de acordo com a intensidade da raiva que tu deu na véia. Na véia com carinho, tá? Na senhorinha. Entenderam? Então eu quero liberar rapidamente para a tua vida 3 pontos para curar as feridas. Quem quer receber, diga amém. Primeiro, o evangelho cura feridas. Olha o que diz em Salmos 147, 3. Ele cura os de coração quebrantado e trata as suas feridas. Sabe o que significa isso? Quebranta o teu coração. Porque quando alguém nos magoa, nos chateia, seja na família, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja, nós temos por costume pessoal, humano, de guardar aquilo e se colocar como vítima. E dizer, nossa, fulano me magoou, fulano me chateou. Quando você entende que aquela pessoa é lixa, que aquela pessoa é um martelo, que aquela pessoa é um parafuso, você já começa a mudar a tua ótica. Olhe para os teus pais desta forma e vai ajudar muito a você perdoá-los. Segundo, eles foram úteis. De alguma forma, eles foram úteis. Segundo, quando você entende isso e você se quebranta. O que é quebrantar? Sabe como é que eu consegui perdoar as pessoas que me fizeram mal? Me quebrantando e entendendo que eu também fiz algo de errado. Porque nós temos por feio costume de achar que nós somos vítimas. De achar que nós sofremos sem ter feito nada. Não! No mínimo, você pecou por omissão. Ou, em alguns casos, quando a pessoa foi abusada, alguma coisa muito terrível, infelizmente, alguém que era autoridade sobre a sua vida deu a brecha e aconteceu. Não vigiou, te deixou com pessoas que não era para deixar. Mas mesmo assim, você tem que, em nome de Jesus, não prolongar um sofrimento que durou 1 mês, 1 ano. Eu tenho dito isso aqui porque o Senhor tem me estimulado a falar sobre isso. Pastor, eu fiquei 1 ano sendo abusado. Pastor, eu fiquei 1 ano sofrendo na mão da minha tia. Eu fiquei 2 anos, 5 anos, 10 anos sofrendo na mão da minha mãe e do meu pai. Ok. Aí você agora está livre e você vai continuar sofrendo, então você está prolongando. O que Deus quer é que você seja curado e fale, eu me quebranto e eu vejo que eu também errei. Ou se eu não errei, pessoas erraram e deram a brecha no mundo espiritual, a legalidade para que os demônios agissem e me ferissem. Mas nesta noite eu libero meu coração, libero essas pessoas, perdoo essas pessoas, porque eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim, não posso ficar preso a coisas que estão trabalhando no meu interior e fazendo com que eu me torne um adulto problemático. Eu já fui uma criança problemática, eu não aceito ser um adulto problemático. Senhor, cura minha alma. Lava-me pela tua palavra. E aí, que o evangelho é esse que diz que você crê, mas que não consegue curar sua ferida. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, mas que evangelho é esse que não consegue te curar? Então o evangelho é fraco ou você não está se quebrantando? Pastor, desculpa, eu não estou gostando dessa palavra. Porque eu sofri, eu fui machucado, eu fui magoado, e você está dizendo que eu sou errado. Não, eu estou dizendo que você precisa se quebrantar e falar, Senhor, aconteceu isso, isso e isso, mas eu quero ser curado. Quando a gente fica doente, vai para o médico, foi alguma coisa que a gente comeu,
Foi um refrigerante demais? Foi uma gordura demais? Foi um açúcar demais? A gente fica muito triste quando a gente fica dodói, sim ou não? A gente reclama com Deus às vezes, sim ou não? Senhor, me cura, Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso, esse exame? Mas quando você fala, Senhor, eu fui negligente com a minha saúde. Eu bebi mais do que refrigerante do que eu deveria. Eu comi mais açúcares do que eu deveria. Eu errei também aqui e aqui. Errei por ignorância, por omissão, seja pelo que for. Eu me quebranto. Irmãos, isso que eu estou falando talvez seja alto para você entender. Mas se quebrantar é você reconhecer que a culpa não é só do diabo que me botou uma enfermidade. A culpa não é da minha mãe que me encheu de biscoito recheado. Cadê? Sua mãe fica te dando agora biscoito recheado? E você está tacando gordura para dentro de você. Então, a palavra de Deus diz isso. Ele cura os de coração quebrantado. Sabe o que significa isso? Eu reconheço que eu também errei. Eu reconheço que de alguma forma eu vacilei, a não ser salvo quando você é criança e alguém erra com você. Aí não foi você, mas foram pessoas que erraram. Então você tem que falar, Senhor, não foi o Senhor que errou comigo, foi a fulano, Beltrano que errou comigo porque deixou eu ali livre para que eu fosse abusado. Mas em nome de Jesus eu quero reconhecer diante do Senhor que isso não pode me atrapalhar, essa mágoa não pode ficar no meu coração. Eu perdoo a pessoa que me permitiu passar por isso. Eu perdoo a pessoa que fez isso comigo. Eu preciso viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu preciso ser restaurado. Senhor, cura-me. E a segunda coisa é, a ofensa é pequena demais diante do propósito que tem Deus para você. O irmão Beto, estou usando como exemplo porque veio como diferencial hoje aqui. O propósito que Deus tem na vida dele é muito maior do que uma crítica. Irmão, não gostei não. Aí ele vai ficar triste. Olha, mensura aí. Horrível. Você pintou o cabelo de azul, misericórdia, sangue de Jesus. Ele vai ficar triste. Aí eu te pergunto, é justo ele ficar triste, parar o ministério dele, abandonar o reino de Deus, o ministério, a obra de Deus, por causa de uma palavra minha, por mais dura que tenha sido falado? É justo? Não. E às vezes você está fazendo a mesma coisa. Ah, irmão Beto, não para não, continua. Mas ele ficou muito triste com essa palavra. Talvez você está fazendo a mesma coisa. Pessoas te lançaram a palavra há 10 anos atrás. E ainda que seja há uma semana atrás, o Senhor te trouxe aqui para te curar disso. E se você entender isso que Deus está te ensinando sobre os temperamentos das pessoas, nós vamos ter na quarta-feira, depois do Apocalipse, um estudo sobre os temperamentos das pessoas. Você tem que aprender o temperamento das pessoas. Então, em nome de Jesus, a ofensa é pequena demais diante do propósito que Deus tem para você. Olha o que diz em Colossenses 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Sabe o que isso significa? Você precisa entender que agora que você é maduro, não é mais sobre as pessoas, é sobre Deus. Antigamente, eu queria agradar meu pai e minha mãe, e às vezes nunca agradava. Às vezes, a mãe ou o pai, de maneira inadvertida, você tem um irmão, uma irmã, uns irmãos, você, com todos os seus erros, você é o melhorzinho. Aí tem um lá que é da pá virada. A tua mãe fala, teu irmão é melhor que você. Ou então, sua irmã é melhor. E a pessoa é da pá virada. Isso acontece. Os pais, às vezes, o bonzinho é maltratado e o ruinzinho é amado. Tá tudo bem. Ei, quando eu entendi isso, eu me libertei. Que eu falei, eu agora não tenho que agradar mais a homens, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que amar os meus pais, honrar os meus pais, mas eu tenho que me preocupar com a minha postura diante de Deus. Sabe o que eu fiz? Senhor, libera a minha vida. Eu quero viver para o Senhor, quero fazer o propósito do Senhor na minha vida e vou caminhar para frente, não vou ficar olhando porque minha mãe falou isso, isso e isso. Por exemplo, a minha mãe um dia... Hoje eu tenho maturidade total para falar sobre isso, espero que você tenha maturidade para não julgar minha mãe. Até porque se você julgar minha mãe, você vai ter que ir no cemitério, porque a velhinha já partiu. Ela falou um dia, o meu irmão, da pá virada, irmão. Mas era pá virada 2 vezes. E eu não, né? Querendo ser certinho, agradando. Minha mãe um dia, de raiva lá, de ira,
chateada com a vida. Meu pai, né? Você sabe que depois que chega a certa idade, pai e mãe ficam ali brigando, discutindo, falando, né? Eles se aborreceram lá e do nada, irmão, eu entrei, aí falei, mãe, isso aqui é o teu irmão melhor que você. Eu tentei entender do que ela estava falando e ela soltou os cachorros. Ou eu fiz alguma coisa, não sei. E ela falou isso. Como você recebe isso como filho? Comparação entre os filhos e você ser comparado. E não que meu irmão é terrível, nada disso não, mas o irmãozinho estava pisando na bola. E Deus me ensinou. Libere, perdoe. Em algum momento ela estava com a cabeça tal e falou isso. Não, mas ela falou isso de mim. Eu odeio minha mãe, não. Senhor, cura o meu coração. Sabe o que eu fiz? Me revoltei contra ela. Não. Fiz a minha parte. Amava, beijava, cheirava a véia. Faltava mamar na véia. Levava coisa gostosa. E aquilo foi movendo o coração dela. Movendo o coração dela. E um dia, ela falou, você é o melhor filho. Eu sei que ela estava mentindo. Tem quatro além de mim. Você é o melhor filho que eu tenho. A primeira palavra e a segunda palavra teve o mesmo efeito para mim. Porque não era mais sobre mim e ela, mas sobre o Deus que eu sirvo. Eu tinha que honrá-la. E diante de Deus, gente, eu entendo. Ela falou aquilo porque em algum momento ela falou, talvez ele com toda a loucura dele deu mais atenção a ela do que eu, que era melhor, mas eu não dava tanta atenção como ele dava. Ela teve uma razão dentro da cabeça dela para falar aquilo para mim. Mas eu liberei meu coração, curei meu coração, e Deus sabe, a pastora está aqui como testemunha, o quanto eu honrei a minha mãe até o fim da vida dela. E isso que eu estou falando já foram há muitos anos, e depois disso Deus tratou, e a gente tinha um relacionamento maravilhoso. Mas ela falou esse negócio, irmão, eu estou puxando meu coração. É por isso que eu não consigo pregar. Não! Nada, nenhuma palavra pode parar o propósito que Deus tem na tua vida. E terceiro e último ponto, para a gente ceiar e fechar com chave de ouro. Um salário vale mais que a eternidade? Pastor, o que é isso? Você suporta tantas coisas, às vezes, do trabalho por causa de um salário. Quem é autônomo e trabalha com o público, suporta coisas de pessoas chatas por causa do valor que você ganha. Mas quando chega na família, na igreja, você quer odiar as pessoas. Então o Senhor te trouxe aqui para te mostrar. Porque no emprego a gente suporta, mas na igreja a gente quer sair por qualquer coisa. E o pior, a pessoa sai muito ferida. E depois, para essa pessoa se levantar, é muito difícil, porque ela guarda no coração, porque o pastor falou aquilo, porque a irmã falou aquilo, porque eu não fui amado, honrado no ministério, porque não me deram um cargo tal. E a pessoa entra numa mágoa profunda. E o diabo fica prendendo aquela pessoa longe dos caminhos do Senhor. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje você vai colocar no teu coração que nada mais vai te parar. Nenhuma palavra, nenhuma atitude, por mais terrível que seja, você vai fazer como Jesus nos ensinou. Jesus apanhou, foi cuspido, machucado, derramou o sangue dele. E ele conseguiu deixar uma das últimas lições. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sabe o que isso significa no original? Pai, perdoa-os. Eles não têm noção do que estão fazendo. Eu quero dizer para você que você é filho e filha de Deus, criado à imagem e semelhança do Criador. A pessoa que te machucou, que te magoou, que te deu palavra, não sabe com quem ela estava mexendo. Mas se você entender essa palavra, o Senhor vai te honrar sobremaneira. E eu lembro que quando eu passei por essa fase de criança e adolescente, a gente foi muito humilhado, até a minha família, dentro da minha família, uma série de fatores. E Deus engrandeceu o meu nome. Deus engrandeceu a minha família. Deus honrou por conta da postura. Então eu vou pedir para que você se coloque de pé agora. Porque eu quero fazer uma oração para que o Senhor te cure. Para que você hoje, nessa atmosfera espiritual, decida
Perdão é uma decisão. Decida liberar no teu coração todas as pessoas que te magoaram, todas as pessoas que falaram coisas ruins para você, porque o Senhor quer você livre para o que Ele tem para você. Não seja escravo de homens, não seja escravo de pessoas. Deus quer liberar você para coisas grandes. Deus quer que você não fique paralisado emocionalmente. Ele quer você posicionado e servindo, frutificando, avançando. Então hoje decida liberar perdão, bater a poeira e voltar ao seu posto.